Tenho grande alegria de poder cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Honra-me muito esta noite o privilégio da deferência de poder estar aqui. Quero cumprimentar meu amigo, companheiro, pastor Newton dos Santos, o digno presidente desta igreja, o presidente também do CPM Vida, como também o presidente desta mesa aqui, essa igreja mesa composta. Estender também meus cumprimentos ao patriarca, amigo e companheiro, pastor Newton dos Santos, presidente de honra desta igreja, presidente de honra da convenção do Estado de Santa Catarina e um homem que aprendi a admirar e respeitar e aprendi muitas vezes com as suas ministrações. É uma alegria poder estar aqui, pastor Newton, e poder lhe rever. Quero abraçar meu amigo e agradecer ao mesmo tempo meu amigo pastor Juvenil, que me recebeu em sua casa com a sua esposa, nos hospedaram, que estão cuidando de nós. Obrigado, meu amigo. É sempre uma alegria podermos estar juntos, principalmente quando estamos envolvidos nas lides do ministério e da obra do Senhor nosso Deus. Quero aproveitar também e cumprimentar o pastor Isaías, que é o diretor do centro, e em nome dele quero abraçar todo o corpo discente, o corpo docente, todos os professores, todos os diretores, todos que fazem a administração deste conceituado e abençoado CPM Vida. E quero também cumprimentar o Héris, e em nome dele abraçar os formandos. O Héris que veio lá do Amapá e está aqui no meio desta turma, ou mais uma vez um aluno amapaense aqui no CPM, é a segunda vez, e eu espero que essa não fique apenas na segunda, mas que toda a turma tenha um amapaense aqui, juntamente com alunos que vão se mobilizar no Brasil todo, de fora do Brasil, para estudar a palavra de Deus e aprofundar seu compromisso e visão missionária. Trago cumprimentos das Assembleias de Deus do Amapá, à igreja em Blumenau, a esta igreja missionária querida, que representa o marco de avanço, de crescimento e de prosperidade da obra de Deus em Santa Catarina. Glória a Deus. A igreja do Amapá os abraça e manda os cumprimentos, as saudações para esta querida igreja. Neste momento, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado. Quero tomar 12 versículos da Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e também no capítulo de número 16. Atos 1 e Atos 16. Convido a igreja, os que puderem, a estarmos todos em pé, reverência à palavra, e até para esticar as pernas e deixar o sangue correr, né? Ficar mais à vontade um pouquinho, glória a Deus, e ouvirmos a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é o primeiro texto. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E aqui eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 9. E está escrito na palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo 16, versículo 13. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares,
porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve naquela noite uma visão e se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogava: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E o 10. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Podeis assentar-vos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos e amigos, estes são, sem dúvidas, textos de cunho, de contexto missionário. Textos que falam por si próprio deste ato, deste cerimonial, deste culto especial, onde uma turma de formandos que estudaram há algum tempo teologia e especificamente missões, chegaram ao final de sua etapa. Esta é uma palavra para a igreja ainda hoje. É uma palavra que não ficou esquecida, que não caiu no esquecimento ao longo do tempo. Irmãos, pastores, líderes que estão aqui, formandos, em que pese os 105 anos de movimento pentecostal nesta nação brasileira, eu penso que ainda hoje a maior necessidade da igreja brasileira é de um avivamento que nos mova enquanto igreja da nossa acomodação e que venha restaurar, renovar e ampliar nossa visão missionária segundo Jesus em Marcos 6. Especialmente o versículo 34, ele desce na praia e vê a grande multidão. Ele foi para lá para descansar por causa das fadigas do dia, mas ao olhar a multidão se apaixona por ela, porque conclui que eram como ovelhas que não têm pastor. E por isso abdicou do seu momento de férias, de descanso, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aquela história se repete ainda hoje diante da igreja. O desafio da grande multidão que caminha a passos largos para o abismo, como ovelhas que não têm pastor, em lugares desertos da terra, desprovidos de Deus. E os discípulos olham para Jesus e diz: despede a multidão, porque a hora é avançada, não tem comida suficiente para alimentá-los, permita que eles vão e possam comer pelas aldeias. Mas Jesus lhes apresenta uma mensagem que ainda hoje ecoa nos nossos corações, nesta noite de formatura do CTM. Dai-lhes vós mesmo de comer. Esta visão precisa ser ampliada, renovada. Essa visão precisa ser restaurada nesta nação brasileira. Charles Colson,
erudito escritor americano, disse: a visão é o que nos move. Grande pensador disse: o homem sonha, Deus quer e o projeto nasce. É por isso que o CTM é uma realidade e forma hoje a sua 9ª geração e já absolveu a sua 10ª geração, que com certeza vai dar sequência a essa história de sucesso, de evangelismo e de missão, até que Cristo volte. Cristo nos deu uma grande missão. 2 itens estão claros e específicos nas bases do Evangelho. Marcos 16, ele disse: ide e pregai a toda criatura. Mateus 28, ele disse: ide e ensinai a todas as nações. Suas últimas palavras, antes da ascensão, antes de subir nas nuvens do Monte das Oliveiras, ele reprisa esta missão e diz: vocês serão minhas testemunhas ao receberem poder, e vão falar de mim em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Imbuídos deste desafio, desta visão, desta missão que é o imperativo de Jesus, que nós estamos aqui nesta noite missionária. Atos dos Apóstolos cobre os primeiros 60 anos da história missionária e evangelística de uma igreja que surge sobre o fogo do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, que pousa sobre cada um deles em forma de línguas como de fogo, que os leva a profetizar as grandezas de Deus naquele dia memorável em Jerusalém, quando povos de todas as nações descobertas da terra ali estavam representados. É nesta noite que a igreja nasce, é nesse clima de Pentecostes que a igreja surge no poder do Espírito Santo e é comissionada para prosseguir ou para iniciar sua jornada de conquistar almas, de buscar cada criatura, de não negligenciar nenhuma etnia, nenhuma língua, nenhum povo da terra. Esta é a missão da igreja. Enquanto ela estiver aqui, tem que marchar, tem que caminhar, tem que continuar sonhando de que nós vamos cobrir o mundo com a palavra do Evangelho. Aleluia. A igreja nasceu com uma marca, senhoras e senhores. Formandos, a igreja nasceu com uma marca. Atos 2 é a certidão de nascimento da igreja. E eu destacaria, entre tantas coisas que lhe caracterizam, 2 coisas importantes. Primeiro, a igreja nasceu com uma cosmovisão missionária. Domingo passado, nós estudamos sobre essa temática no Brasil todo, na escola bíblica dominical. Cosmovisão missionária. A igreja nasceu com esta visão de mundo para alcançar, para levar Cristo a cada povo, a cada nação. Por isso ela surge em meio de muitos povos que ouviram sua voz, profetizando, cheia do Espírito, os mistérios do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ali começa a nossa história. Ali começa a história do CTM, da igreja em Blumenau, da igreja brasileira. Tudo começa ali, quando o Senhor enche sua igreja, Ele empurra, Ele impulsiona para que vá aos povos e aos confins da terra, levar o Evangelho que muda, que transforma e que traz perspectiva e esperança para as gerações. Glória a Deus. A segunda grande marca que nasce com esta igreja é a sua voz profética. A igreja tem uma voz inconfundível, a voz de proclamar, a voz do
arauto, a voz de anunciar que Ele é Senhor e que todos precisam dEle. Glória a Deus. Esta é a missão da igreja. Por isso quero parabenizar pastor Newton, a igreja de Blumenau, toda essa equipe abençoada que tem ouvido a direção de Deus, a voz de Deus, e não tem se furtado a investir o tempo, o dinheiro, a sonhar, a acreditar e a continuar esse trabalho, formando gerações, despertando a consciência missionária de jovens, de gerações da igreja, que vão continuar a marcha dessa história vitoriosa em nome de Jesus. É nessa história dos Atos, que começa nesse texto, que a igreja flui, que a igreja desenrola, que a igreja desenvolve, que ela marcha. É nessa história de 60 anos que pela primeira vez ela é chamada de cristãos. O povo começou a olhar para ela e a viu tão parecida com Jesus, e a viu tão identificada com Jesus, tão comprometida com a causa do Nazareno, que não acharam outro nome mais condizente para lhe taxar. Estes são os cristãos, porque eles viam no andar, no caminhar, no falar, no relacionar, no proceder daquela igreja, a pessoa do próprio Jesus, as atitudes do próprio Jesus. E é isto que a igreja precisa refletir ainda hoje, através da sua tarefa missionária. Que Cristo brilhe através de nós, que Cristo seja reconhecido, visto em cada aluno que hoje se forma, que nós continuemos a ser os semeadores desta causa santa, que brota esperança nos corações e que leva os homens ao conhecimento da verdade. É neste contexto de Atos, nessa história de missões, que esta igreja, diz o texto de Atos, transtornou o mundo. E o termo grego para transtornar é virar de cabeça para baixo, é alterar a ordem das coisas, é mexer com o que é natural, comum e corriqueiro. Foi para isso que a igreja foi levantada na terra, para fazer a diferença, para marcar o seu tempo. Glória a Deus, para influenciar e não ser influenciada. E isto tudo fala do seu ímpeto missionário, da sua visão evangelística de levar Cristo para os povos. Enfim, esta igreja neotestamentária, esta igreja dos Atos, nos deixa um legado de fé, de unidade, de compromisso com o reino, de coragem e determinação para continuarmos levantando a bandeira do Calvário e dizendo que Cristo é a única esperança. É isto que Deus, que o Espírito Santo e que a igreja toda espera que os formandos desta nona geração entendam e se despreendam para continuar a marcha vitoriosa da igreja missionária. Senhoras e senhores, meus irmãos e amigos, hoje é um dia histórico, hoje é um dia memorável, hoje é um dia celebrativo. É histórico porque hoje esse culto, esse acontecimento, esse fato é mais um ponto seguida no contexto da história missionária desta igreja que começou em Atos, coberta dos seus 28 capítulos, 60 anos. Hoje nós estamos escrevendo mais um ponto seguida no capítulo 29 desta história.
Esta história não pode parar. Até que a última trombeta toque, nós vamos continuar a escrever a história da igreja, com coragem e determinação, levando Cristo e a sua mensagem para os povos. Esta é uma noite memorável. Glória a Deus. Por conta do seu desdobramento. O desdobramento desta noite, os frutos que este trabalho vai proceder, vai marcar gerações. Não é só esta turma, mas eles vão marcar o seu tempo e a sua geração. E eu tenho certeza que muitos outros alunos que vão se tornar semeadores vão chegar ao CTM por causa do testemunho, da vida, da experiência desta turma que hoje recebe o seu canudo. Esta é uma noite de celebração, e eu creio assim, porque esses formandos vão, com tudo que aprenderam e com a determinação que estão saindo daqui, vão promover muitas festas do céu, ganhando almas para o reino de Deus, levando Cristo para todos os povos. Deus nos ajude, pelo Espírito Santo, para compreendermos o que tudo isto representa, e que cada um de nós nos sintamos parte dessa história, coadjuvante dessa história, que todos nós estejamos envolvidos neste projeto de continuar ensinando a palavra e despertando vidas para a consciência missionária, para a grande tarefa que a igreja tem de levar Cristo nos 4 cantos do mundo. Quando Paulo teve aquela visão, e eu encerro aqui a reflexão. Paulo saiu de Jerusalém com um mapa, com um esboço, com escrita. Ele sabia o que ia fazer. Ele tinha a missão de visitar todas as igrejas abertas na primeira viagem, fortalecê-los, levar as deliberações da primeira convenção dos apóstolos e anciãos a toda a igreja que se espalhava pelo mundo. Mas tinha na missão também continuar ampliando a tenda, o lugar da habitação, abrindo novas obras missionárias. E ele planejou, marcou cada roteiro, cada parada, e ele sabia o que faria com seu companheiro Silas. Mas a Bíblia diz no texto que eu li, que quando ele chega na dita região, ele tenta pregar, mas Jesus não permite. Ele insiste em pregar, mas o Espírito Santo não permite, e ele não sabe o que é que está acontecendo. Se Deus me chamou para esta missão, porque Ele me impede de cumpri-la? E naquela noite, quando ele buscava, captava com seus botões o que é que estava acontecendo, buscava entender o que estava se passando, ele tem uma visão que é histórica, uma visão que é um divisor de águas na história desta igreja, uma visão que eu posso dizer é o início de uma obra, aleluia, que nos alcançou. Ele tem uma visão de um varão do outro lado do mar que clama, é um grito de SOS. Ele diz: passa Macedônia, atravessa o mar e vem nos socorrer, vem nos ajudar. É o clamor dos povos ainda hoje, é o clamor das multidões, da multidão dos refugiados espalhados pelo mundo, dos flagelados, dos órfãos, das viúvas, de tanta gente que está à mercê da atual sociedade, de muita gente que não está sendo percebida pela igreja estruturada que temos em muitas partes do mundo nos dias atuais. E Paulo, com a visão, recebe o entendimento, a revelação e a consciência de que o Senhor estava trocando a rota, estava mudando os planos, que o Senhor o queria em outro lugar, que o direcionamento era outro, e ele obedece, atravessa a Macedônia, aleluia, e vai atender o clamor que ele ouve.
É aqui que começa a evangelização do mundo ocidental, do nosso mundo. Nós nem podemos imaginar o que seria esse mundo ocidental se Paulo desobedece àquela visão. Nós não temos elementos para dimensionar o que seria esse lado do mundo se Paulo ignora a visão missionária que Deus lhe dá. Pastor Newton, Deus te abençoe, que a tua visão contagie cada companheiro, cada membro congregado desta igreja e todos que aqui vierem, que esta igreja continue marchando, aleluia, sobre a luz da visão missionária que Cristo sempre quis que ela tivesse. Paulo obedece, e por ele obedecer, nós estamos aqui hoje. É nesse tempo da história que o Evangelho começa a marchar, aleluia, para o lado ocidental. Filipos é a primeira igreja desta região. De lá, a Europa foi incendiada, alcançou as Américas, e há 105 anos atrás, Deus mandou Daniel Beck e Gunnar Fingre, movido pela mesma visão, trazendo a tocha do Evangelho para nós. Sábado passado, eu ministrava com uma plateia de uns 300 jovens, num grupo de setor da nossa capital, mobilização para o nosso congresso estadual. E sábado, na semana passada, também a tocha olímpica passou no Amapá. Eu aproveitei aquele episódio e disse para eles, aleluia, nós estamos vivendo, nós somos a terceira geração da Assembleia de Deus. A primeira geração trouxe a tocha, conduziu a tocha, passou a tocha acesa para a segunda geração. A segunda geração cumpriu seu papel, passou a tocha acesa para a nossa geração, a terceira geração. Nós estamos vivendo um período de transição no Brasil, em todos os seus estados, na sua liderança nacional. Nós somos a terceira geração. Nós não vamos decepcionar as gerações que passaram. Nós vamos manter a chama acesa, os olhos abertos, a visão ampliada. A igreja vai continuar marchando em nome de Jesus. Paulo obedeceu a visão. Ele disse diante do rei: eu não fui desobediente à visão celestial. Glória a Deus. E aquela visão é o divisor de águas na história das missões e na história do cristianismo na terra. Glória a Deus. Lá em Filipos, Paulo começa uma nova igreja. E vejam tudo que se passou lá. Vocês sabem, 3 milagres acontecem. O primeiro, aleluia, aquela jovem é liberta. O segundo, aquela jovem que adivinhava, é liberta. E a consequência, Paulo e Silas vão para a prisão. Depois, ou antes disso, Lídia é convertida. Ela que é uma prosélita do judaísmo, uma empresária bem sucedida, e Jesus ouve a mensagem de Paulo e se converte ao Evangelho. Terceiro, o carcereiro que pensa que vai morrer, que está tudo acabado, porque o terremoto abre a prisão, e ele pensa que todo mundo fugiu. Mas Paulo diz: nós estamos todos aqui, e ele é salvo com a sua família. A igreja nasce. O Evangelho não tem fronteiras, não tem barreiras, e é isto, e é por isso que a igreja marcha em vitória. Para o mês, pastor Nilton, mesa, eu vou estar lá na fronteira do Iapoque, a fronteira do Brasil com a Guiana. Onde o Brasil começa? O Iapoque, aí em cima, no mar. Vou a uma aldeia, 3.500 índios aproximadamente. É a maior da região da fronteira com a Guiana francesa. Esta aldeia é a maior da região e a mais intelectualizada. Fazem 2 anos que a obra começou lá. Há 2 anos atrás nós estávamos no congresso em Udoiapoca, um congresso missionário. O pastor Cizino era o nosso convidado, estava lá. Até então não tinha obra naquela igreja, naquela aldeia. Era a única que não tinha. E nós fizemos um clamor missionário naquela noite do congresso. 1 ano depois, eu recebo no gabinete o cacique dos caciques e o cacique da aldeia do Cumarumã. O cacique dos caciques é o chefe de todos os caciques, é o presidente da convenção de toda a região.
e cada aldeia tem o seu cacique. E eles foram lá dizer: nós queremos a Assembleia de Deus no Cumarumã, nós já temos o terreno, nós queremos que vocês cheguem lá. Faz um ano que essa obra começou, está chegando em 1000 crentes, já tiveram 2 batismos, e para o mês eu vou estar lá fazendo um batismo de 150 índios novos convertidos. E eu me lembro que um dia eu estava naquela região de aldeias, onde o trabalho começou há 60 anos atrás, aldeia do Cumenê, 1.500 a 2.000 índios. Ela já foi 100% crente. Hoje quem não é crente é desviado, é filho próprio daquela aldeia. E eu estava um dia ministrando umas missões para a liderança indígena ali, e tinha alguém do governo filmando. Era alguém que estava defendendo uma tese de mestrado, doutorado, e estava levantando um tema sobre a cultura indígena. Eu me voltei para a câmera que ele estava filmando e disse naquela noite: o Evangelho não macula a cultura, como alguns pensadores da FUNAI assim avaliam. O Evangelho depura a cultura indígena dos seus entraves, como a cachaça, o álcool, o tabagismo e práticas demoníacas. O Evangelho mantém o índio na sua cultura natural e lhe ensina a servir a Deus da sua forma. É isso que é o Evangelho, senhores formandos. Por isso, nunca temam em semeá-lo, em anunciá-lo. O Evangelho não conhece barreiras, fronteiras, limites. Ele brota em todos os solos, não importa a língua, a cultura. O Evangelho brota, o Evangelho germina, e o Evangelho salva vidas. E foi para isso que Deus nos treinou, foi para isso que Deus nos trouxe ao CTM. E nós oramos para que vocês continuem sendo esta geração de semeadores, de proclamadores, de arautos que vão continuar gritando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus cuide da igreja, que Deus abençoe o CTM, que continue frutificando no reino de Deus na terra, e que esta igreja cada dia cresça nesta visão missionária e evangelística, e que Deus levante e mova corações de todas as partes do Brasil e do mundo para somar conosco nesse grande empreendimento de espalhar o reino de Deus na terra. Concluo dizendo à igreja de Blumenau: contem com a Amapá, somos parceiros de vocês. Se não pudermos fazer muita coisa, mas os nossos joelhos vão estar dobrados para que Deus continue usando esta igreja, abençoando este trabalho e coroando o CTM de muita bênção e sucesso. Parabéns aos formandos, que Deus vos use poderosamente. Parabéns à 10ª geração que está aqui presente. Que o Senhor marque vossas vidas, trate com vocês neste ano, neste tempo. Aproveitem cada momento que o Senhor nos faculta, porque eles vão ser preciosos lá adiante. Isto é um aprendizado, glória a Deus, e eles vão trazer muitos resultados lá no futuro. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Hilton, pastor Isaías, CTM, pela honra e deferência de me convidarem. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.